Galera, já pensou assistir Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa na velocidade 0.25? Com certeza a gente veria muitos detalhes que a gente não pôde perceber na primeira vez assistindo ao filme na sua velocidade normal. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui, porque tem muitos detalhes que poucas pessoas conseguiram notar nesse filme e só apareceram agora. Eu vou te explicar tudo isso, vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e pois é, com certeza assistir o filme numa velocidade menor revela vários detalhes que os diretores e o roteirista e também os produtores Amy Pascal e Kevin Feige quiseram adicionar ao filme, mas em especial o próprio diretor Jon Watts, é claro que tem aquela visão bem atenta a todos os detalhes do filme. E se tratando de um filme baseado em quadrinhos, essas coisas são muito comuns, easter eggs, referências, realmente como se fossem segredos ali escondidos só para os fãs mais atentos. Isso é possível de fazer quando a gente consegue assistir uma versão digital do filme e colocá-la numa velocidade mais baixa, 0.25. E é justamente isso que o canal Canadian LED faz. A única questão é que No Way Home ainda não está disponível em uma versão digital. Claro, se você não estiver assistindo uma versão pirata. Mas como isso ainda não é possível de fazer com o Homem-Aranha No Way Home, o que esse cara fez, galera, foi simplesmente assistir ao filme 8 vezes no cinema. É isso mesmo, 8 vezes. Eu assisti 2 vezes e já consegui pegar vários detalhes que eu não tinha percebido da primeira vez. Imagina o cara que assistiu 8 vezes. É a mesma coisa que assistir em 0.25. E claro, depois quando o filme sair em versões digitais oficiais, a gente pode realmente bater o martelo. Mas a questão é que ele conseguiu trazer um material muito legal que eu não vi ninguém aqui do Brasil falando. Então eu trouxe aqui pra vocês todos esses detalhes. Tem muita coisa boa, tenho certeza que vocês vão curtir e tem muitas coisas que vocês não perceberam, hein? Então fica aqui comigo porque eu tenho certeza que você vai curtir. O primeiro detalhe que a gente pode perceber é que quando o Peter foge com a MJ, eles param em cima da ponte Queensboro. E essa ponte em Nova York é a mesma ponte que o Duende Verde sequestra a Mary Jane e o bonde cheio de crianças lá em Homem-Aranha 1, a trilogia do Tobey Maguire. Quando Peter volta para casa e troca de roupa e tenta avisar a Tia May que ele está sendo perseguido por causa da sua identidade secreta, ele está utilizando a mesma camiseta que usou lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. A diferença é que lá a camiseta parecia ser bem maior do que o garoto e agora ela já encaixa perfeitamente. Ou seja, o Peter Parker cresceu durante esses anos. E em meio aos protestos de apoiadores do Mistério, nós temos vários cartazes e um deles chama a atenção. Ele diz que era bem melhor quando você estava blipado, ou seja, dizendo para o Homem-Aranha que o mundo era melhor quando ele tinha virado pó lá em Guerra Infinita. Fala sério, não deve ser fácil para ninguém lidar com esse tipo de crítica, né? Uma das revistas que noticia a questão da identidade secreta do Homem-Aranha usa essa arte colocando ele como duas caras. Do lado esquerdo, a máscara do Homem-Aranha e do lado direito, o rosto do Peter Parker. Essa é uma clara referência a vários momentos dos quadrinhos em que a gente tem toda essa questão da identidade secreta retratada também. E os autores faziam questão de fazer essa divisão no rosto do personagem. E aqui a produção do filme gosta tanto desse conceito que ainda utilizou novamente na cena em que o professor faz uma pequena homenagem para o Peter e nós vemos um desenho nesse mesmo estilo. E claro, na cena pós-créditos também. Quando a polícia começa a reunir evidências contra o Peter Parker, nós vemos que uma delas é uma foto com o Ned e com a MJ. E essa mesma foto nós também podemos ver no quarto da MJ pendurado em sua parede. E uma outra evidência que a polícia coleta é muito interessante, que é o carregador do traje Aranha de Ferro. Só é interessante que aqui nós temos apenas a máquina que nós tínhamos visto lá em Homem-Aranha Longe de Casa. Porém lá, o traje estava carregando dentro do dispositivo. Ou seja, aqui o Peter estava com a sua nanotecnologia preparada para qualquer coisa que acontecesse. Afinal, ele estava sendo perseguido. E a gente vê que ele realmente estava preparado porque mais pra frente ele consegue utilizar o traje rapidinho quando ele precisa. No interrogatório da equipe de controle de danos,
o Peter conversa com seus agentes usando a mesma camisa que ele utilizou em Homem-Aranha de Volta ao Lar quando está conversando com o Tony Stark. Na cena em que Matt Murdock, o Demolidor, aparece, nós temos um detalhe bem interessante na maneira como a Tia May o chama. Por quê? Vocês perguntam. Vou explicar. Quando ela agradece o advogado, ela o chama pelo nome, Matt, enquanto ao mesmo tempo o Peter o chama de Sr. Murdock, o que pode significar que a Tia May já conhecia o Matt Murdock de algum outro local, talvez até mesmo das instalações da Fist. Talvez isso fique explicado mais pra frente, talvez não, mas é um detalhe bem interessante. E só uma curiosidade é que o ator Jon Favreau, que é o ator que interpreta o Happy, estava mais uma vez ao lado de um Demolidor, porque lá nos anos 2000 ele fez o personagem Fogg, que também é advogado e o melhor amigo do Matt Murdock, mas lá na versão com o Ben Affleck. Sabia dessa? Comenta aí. Nessa mesma cena da conversa com o Matt Murdock, nós percebemos que o Peter e a May têm utilizado os jornais que falam mal dele, que difamam a sua imagem de super-herói, como telas que protegem as janelas, ou seja, eles encontraram uma utilidade para esse tipo de conteúdo. Um apoiador do mistério joga uma pedra contra o Peter, só que o Matt intercepta no meio do caminho, e aí já deixando aquela pontinha para o personagem ser explorado mais à frente. Só que um detalhe muito interessante nessa cena, sem ser o fato de um advogado cego conseguir fazer esse tipo de coisa, que é o que impressiona o Peter, é que a pedra está embrulhada em um jornal e está escrito We Believe Mysterio, ou seja, nós acreditamos no mistério. Só que a palavra believe está escrita da maneira errada. Parece que esse apoiador do mistério não era tão inteligente, hein? E talvez colocar esse detalhe tenha sido proposital para mostrar talvez o nível de gente que acreditava na mentira do mistério. Quando o Peter e a May vão para a casa do Happy, é possível ver ao lado da TV vários crachás pendurados. Isso é com certeza um easter egg que faz uma referência àquela política de crachás que o Happy adotou em Homem de Ferro 3, onde ele passava por várias instalações da indústria Stark cobrando as pessoas de usarem crachá. E pelo jeito ele ainda mantém essa exigência até os dias de hoje. Na chegada de May e Peter, nós vemos que a Tia May está segurando apenas uma sacola, enquanto Peter carrega todas as outras malas. Ou seja, para mostrar a força do Peter em coisas que poderiam passar despercebidas, mas detalhes que acrescentam à cena e ao desenvolvimento do personagem. Quando Peter Parker está voltando para a escola após a sua identidade secreta ter sido revelada, a repórter da escola, Beth Brandt, diz a frase "Vamos lá, Tigrão", fazendo, claro, uma referência à maneira como a Mary Jane chama o Peter nos quadrinhos e também lá em Homem-Aranha 2, a trilogia do Sam Raimi, no final do filme. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, dentre vários cientistas que estão pintados na parede do colégio, a gente vê o Howard Stark, pai do Tony Stark. Mas aqui, em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a gente teve a adição de alguns personagens do UCM, como o próprio Hank Pym e o cientista de Capitão América, Abraham Erskine. Quando a carta do MIT chega para o Peter, ele vai rapidamente atrás dos seus amigos, para saber o resultado junto com eles. Mas tem um detalhe muito importante nessa cena, que é a chegada do Peter. Ele aparece pulando, mesmo que não haja nenhum prédio por perto de onde ele possa ter pulado. Ou seja, embora bem discreta, essa cena está mostrando que o Peter consegue dar saltos incríveis e super potentes, que é uma habilidade muito comum do Homem-Aranha nos quadrinhos. Então, nesse breve frame, a gente consegue ver que o diretor quis colocar essa questão também. Ou ele simplesmente esqueceu de adicionar um prédio em CGI, também é uma possibilidade. Mas eu prefiro ficar com a primeira opção. Quando o Peter conversa com o Doutor Estranho e ele pede que o Doutor Estranho faça alguma coisa, algum feitiço que mude toda a questão do mistério revelar a identidade do Peter, o Doutor Estranho diz que não pode fazer nada porque não tem a Joia do Infinito. Porém, o feiticeiro só começa a repensar quando o Peter diz que os seus amigos foram impactados por causa desse acontecimento, ou seja, eles estão sendo prejudicados por estarem envolvidos com o Homem-Aranha. E é nesse momento que o Doutor Estranho tem a ideia de fazer esse feitiço que apaga a memória das pessoas. E o fato do Doutor Estranho querer ajudar o Peter depois de ver essa questão de altruísmo é uma lição que ele aprendeu lá em Doutor Estranho 1, em 2016, com a anciã, quando ela diz a frase "Nem tudo é sobre você". Aliás, esse é um dos pontos mais interessantes do Doutor Estranho, da jornada dele. Assim como o Tony Stark, deixar a arrogância e a prepotência e o egoísmo de lado e pensar nos outros. E aqui era justamente o que o Peter estava fazendo. Então o Doutor Estranho se conectou nesse momento com ele e decidiu ajudá-lo.
Depois de tudo dar errado, o Peter decide ir atrás da diretora do MIT, e essa cena da ponte tem um detalhe muito incrível que a gente percebe que a pós-produção realmente tomou um cuidado na hora de fazer. Quando ele cai na ponte ao lado do carro, a gente pode ver que a sombra está refletindo o traje. Porém, quando o traje sai do corpo dele e fica apenas no bolso, é possível ver que a sombra também segue essa mudança e ela reflete a silhueta do corpo do Peter e não mais do traje. Depois do ataque do Dr. Octopus, o carro da diretora do MIT começa a cair e nesse momento nós podemos ver que a placa do veículo tem a inscrição 63A5M, ou para os fãs caçadores de easter eggs, 63ASM. E fã de Homem-Aranha, quando vê ASM, já sabe que pode indicar Amazing Spider-Man, espetacular Homem-Aranha. E é justamente isso que essa placa quer dizer, porque ela faz uma referência à edição da primeira aparição do Dr. Octopus nos quadrinhos do Homem-Aranha. Eu, quando assisti o filme, imaginei que essa placa tinha alguma referência, mas não sabia exatamente do que. Depois descobri e tá aí pra vocês. E por falar em detalhes em carros, a gente tem também o número do táxi e a placa com o número 1228, o que se acredita ser um easter egg em relação à data de aniversário do Stan Lee. Porque se você pegar vídeos sem os efeitos especiais, a placa originalmente não era assim, ou seja, ela teve esse detalhe adicionado depois na pós-produção com computação gráfica, então eles possivelmente quiseram homenagear o criador do Homem-Aranha aqui, colocando a data do seu aniversário. Quando o Dr. Octopus consegue absorver a nanotecnologia do traje do Peter, talvez para os mais desatentos, pode ter ficado uma coisa sem pé nem cabeça. Mas o Dr. Octopus já havia dito em Homem-Aranha 2 que ele estava trabalhando com nanotecnologia nos tentáculos e no seu dispositivo que captava o poder do Sol. E não só em Homem-Aranha 2, lá no universo do Sam Raimi, a gente tem uma menção à nanotecnologia, mas em Homem-Aranha 1, de 2002, o Peter diz que tinha lido toda a pesquisa de nanotecnologia do Norman Osborn. Então aqui os pontos se conectam, e é um detalhe muito bacana. Logo que o Duende Verde chega na ponte, e o Peter e o Dr. Octopus o visualizam, o Doutor Estranho já transporta os dois lá para a masmorra. Da perspectiva do Peter e do Dr. Octopus, eles estavam na ponte e chegaram na masmorra. Porém, da perspectiva do Duende, que tinha acabado de chegar no lugar, ele viu duas pessoas desaparecerem diante dos seus olhos quando um portal passou por elas. Ou seja, ele já notou que naquele universo tinha coisas muito diferentes. Isso só fica evidenciado quando depois o Norman conversa com o Duende Quando o Norman conversa com o Duende naquele beco e o Duende diz que eles têm um novo mundo para conquistar. Então, desde aqui, o diretor já estava dando a dica pra gente que o Norman Osborn era perigoso. Na masmorra, enquanto Peter tenta tirar a tinta verde do seu traje, a gente vê uma boneca olhando para frente. Porém, segundos depois, ela vira a cabeça. Ou seja, se tratando da masmorra mágica do Doutor Estranho, essa boneca tem algum feitiço colocado nela. Mas acredito que não é nada do mal, porque senão o Doutor Estranho não deixaria a amostra. Mas que é sinistro é. Depois da luta contra o Electro, o Peter recebe uma ligação da May. E no celular dele nós podemos ver o horário 7h27. Ela diz que havia uma pessoa lá que provavelmente era um dos sujeitos que o Peter estava caçando. E ele então vai até o encontro da tia May. Só que um detalhe muito legal é que quando ele chega na instalação que sua tia está com o Norman, o relógio aponta para mais ou menos 8h10. Ou seja, o Peter levou por volta de 40 minutos para chegar até o local. Ou seja, cansou bastante de ficar se balançando nas teias. Haja fluido de teia, hein? Fala sério. E não dá nem pra falar que ele parou em algum lugar, porque ele chega desesperado atrás da May. Então ele realmente foi direto pra lá e ficou esses quase 40 minutos só balançando. Quando Peter descobre que o destino de vários vilões é morrer lutando contra o Homem-Aranha em seus universos, ele tenta convencer o Doutor Estranho que eles precisam fazer alguma coisa, ao invés de deixá-los morrer. Porém, o Doutor Estranho responde uma coisa que faz uma referência direta a algo valioso que ele havia aprendido. O que ele diz é o seguinte: no grande cálculo do multiverso, o sacrifício deles significa infinitamente mais do que as suas vidas. E essa fala faz uma ligação com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Tony Stark, porque lá, em Vingadores Guerra Infinita, o Doutor Estranho viu que eles tinham apenas uma possibilidade de vencer dentre aquelas 14 milhões. E a única possibilidade envolvia o sacrifício de alguém que era o sacrifício do Homem de Ferro, o Tony Stark.
Então, na cabeça do Doutor Estranho, às vezes os sacrifícios precisam ser feitos quando você olha o panorama geral. E aqui ele estava tentando usar a mesma lógica ao falar da vida desses vilões. Porém, depois o Peter conseguiu provar que nem sempre é assim. Custou a vida de Tia May? Custou, mas ele conseguiu. E esses são todos os detalhes, easter eggs e referências encontrados pelo Canadian Lad ao assistir o filme 8 vezes. Tenho certeza que vários desses detalhes você ainda não tinha visto. Porém, você deve estar se perguntando, nossa, mas você falou só até a metade do filme. Exatamente, eu não vou falar de todos os outros detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito mais longo. Então, se vocês curtiram todos os easter eggs e detalhes e referências dessa primeira metade do filme, deixem o like, compartilhem, comentem para que eu possa fazer a parte 2. E tem muito mais coisas pra gente falar agora, porque teremos a participação do Tobey e do Andrew. Então tem muitos detalhes, muitas referências pra gente comentar. Mas para eu fazer a parte 2 desse vídeo, eu preciso da ajuda de vocês. Como eu disse, comentem aí, compartilhem, deixem o like, pra assim eu saber que vocês curtiram e vão também assistir a parte 2, porque dá bastante trabalho de fazer. Conto com vocês, hein? Espero que vocês tenham curtido, também quero saber a opinião de vocês, se vocês tinham pegado esses detalhes ou não. Comenta aí os que mais te surpreenderam ou os que você também já tinha notado quando assistiu. Vai ser muito legal a gente continuar com esse papo aqui. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito no Conversa de Nerd, se inscreve, porque nós temos vídeos e lives novos toda semana, muito conteúdo legal sobre Marvel, DC, quadrinhos, filmes e séries. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.